Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino Região de Itapecerica da Serra. Eu sou Renata, PCNP de Língua Portuguesa, e irei conduzir a reunião com a temática Sondagem, de 30 de maio a 3 de junho. E tenho a honra de trazer mais uma integrante do nosso núcleo pedagógico que irá nos apoiar. É a PCNP Kátia. É com você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Kátia, sou a nova PCNP da Língua Estrangeira Moderna, voltando após alguns anos para a diretoria de Itapecerica da Serra e pretendo que o nosso trabalho com os colegas de PCNPs da área de linguagem seja bastante produtivo e que eu possa colaborar aí com vocês, como a gente tem feito ao longo dos anos. Meu telefone, caso vocês precisem de alguma coisa que eu possa ajudar, é o 46689816 e é um prazer estar de volta aqui. Um abraço a todos, até a próxima. Os objetivos são compreender a aquisição do sistema de escrita, refletir a importância da sondagem como estratégia para reconhecer as hipóteses de escrita dos estudantes em fase de alfabetização ou não, e o uso dessa informação para o planejamento das atividades, compreender como fazer a sondagem de escrita e dialogar sobre o planejamento da rotina da prática pedagógica. O que é sondagem? Então, o primeiro passo que um educador deve realizar ao ter contato com a turma, seja ele no início do ano letivo ou do bimestre, é realizar a sondagem para verificação e identificação do que os estudantes sabem sobre as hipóteses de escrita e, através desses indicadores, adequar o planejamento de acordo com a necessidade da aprendizagem. Para que serve a sondagem na escola? Primeiramente, vamos entender a importância da participação dos educadores de diferentes áreas do conhecimento nesse processo de cooperação com o professor de língua portuguesa na identificação desses estudantes não alfabetizados. Então, a sondagem, ela é um recurso extremamente importante para conhecer as hipóteses de escrita desses estudantes e ela serve para oferecer oportunidades de refletir sobre o que essas crianças escrevem e como escrevem. Professores de todas as áreas do conhecimento, vamos compreender as fases da escrita por Emília Ferreiro? Emília Ferreiro nos traz a sondagem como um diagnóstico. O educador ele vai identificar quais e quantos estudantes encontram-se em cada hipótese descrita. E quais são essas hipóteses? A pré-silábica, a silábica sem valor sonoro, silábica com valor sonoro, silábico alfabética e alfabética. Vamos agora compreender os níveis de escrita. Temos então o primeiro dos quatro, o pré-silábico. A criança ela ainda não compreende que a escrita é a representação da fala. Então, observem aqui ao lado a forma como a criança tenta representar. Observem aqui, canetinha. Ela usa garatuchas para escrever canetinha, tesoura, cola. Observem aqui também ao lado. Trouxemos esses exemplos para vocês observarem que a criança ainda não tem essa compreensão que a escrita é a representação da fala. Agora nós vamos compreender a silábica sem valor sonoro. Então a criança ainda ela não faz relação do som com a grafia da letra utilizada. Percebam aqui, ela não utiliza garatucha, porém ela tenta representar a letra, mas a escrita ainda não é percebida como representação da fala.
Então, observamos aqui que ela usa uma letra para representar cada sílaba. Gato, sem se preocupar com o valor sonoro. Observem que não há representação. Vamos compreender agora silábica com valor sonoro. Temos então uma estudante, a Ana Beatriz, de 5 anos, e ela já representa então a fala através da sua escrita. Ela começa a perceber a relação do som com a grafia. Vamos observar neste modelo? Apagador. Temos erros, mas ela já começa a fazer então essa relação do som com a grafia. Aqui podemos ter claro isso, evidente. Ela usa a letra K para caderno, lápis. Então, não é uma escrita totalmente perfeita, há erros, mas as palavrinhas começam a se formar. Nós percebemos, então, a utilização da grafia que tem a relação com o som. Trouxemos agora a silábica alfabética, onde a criança apresenta a escrita algumas vezes sílabas completas e outras incompletas. Trouxemos aqui o exemplo da Gabriela, que altera a escrita silábica com a alfabética. Então, temos aí bandeirinha, amendoim, ela tenta escrever aqui quadrilha, canjica, quentão. Então, ela faz essa relação do grafema com o fonema, porém tem essa alternância de escrita silábica com a alfabética. Temos então agora a fase alfabética do modelo aqui ao lado. Então a criança ela já faz essa correspondência, né, dos fonemas, que é o som com o grafema, as letras. Ainda ele não tem total domínio das normas ortográficas da língua, mas nós percebemos que é uma criança alfabética, tá? Então aí futebol, vovô, caminhão, já, usa o G aí, né? Jacaré. Então, aí são pequenas intervenções ortográficas da língua para que esse aluno tenha total competência na escrita. Como se faz a sondagem? Então, nós temos que ter toda uma cautela, observando que são crianças aí de sexto, sétimo, oitavo ano e não encontram-se alfabetizadas. Então, nós temos que ter todo esse cuidado para não expor a criança, mesmo porque essa atividade ela deve ser individual. Então, o educador ele vai ditar para o estudante uma lista de palavras. Ela deve ser do mesmo campo semântico, como, por exemplo, bichinhos de jardim, frutas, animais e assim por diante. Esse ditado desses termos deve seguir uma ordem de acordo com o número de sílabas, por exemplo, polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba. Então, ao final, também deve-se ditar uma frase. E essa frase deve conter essas palavras, trissílaba ou dissílaba. E pode ser que o estudante entre em conflito e queira desistir, né, dessa sondagem. Então, é importante que seja feito com toda a cautela. E após a escrita das palavras, a criança deve lê-la, para que essa leitura possa trazer realmente a validação do que se está propondo e o professor ter um entendimento melhor de como o estudante interpretou e escreveu o que foi proposto, tá? Isso estabelece uma relação entre o que se escreve e o que se fala. Quando se faz a sondagem? Ela é realizada no início de cada bimestre, porque essas atividades elas estão a serviço do planejamento da aula, visam
atividades assertivas que propiciem o avanço na escrita desses estudantes. Quando percebemos que já chegaram no nível alfabético, não há necessidade da realização da sondagem, porque o educador terá que realizar atividades que visem outras oportunidades de aprendizagem. A Diretoria de Ensino de Tapicerica da Serra disponibilizou um documento orientador com um passo a passo para a realização da sondagem, que traz a atividade realizada com a turma, atividade realizada individualmente e critérios de definição das palavras que farão parte da sondagem. Alfabetização e letramento na BNCC. A importância de alfabetizar letrando. Então, leitores competentes são aqueles que podem raciocinar além do significado dos textos, o significado literal ou inferencial. Eles podem refletir sobre o conteúdo de forma a avaliar criticamente a qualidade e a validade das informações. Então, já compreendemos a importância de identificar estudantes não alfabetizados para criar intervenções assertivas que visem o avanço das hipóteses de escrita. Agora nós vamos para as considerações sobre o planejamento da rotina na prática pedagógica. Então, o ato de planejar pressupõe definir metas de ensino e expectativas de aprendizagem e se pretende alcançar para um determinado período, seja ele um dia, uma semana, um mês, um bimestre ou um ano. Então, pressupõe que essas ações previstas elas sejam organizadas com antecedência e sequenciadas considerando os diferentes níveis de aprendizagem para cada estudante. Um planejamento adequado, ele deve contemplar pelo menos 4 dimensões, são elas a continuidade, a diversidade, provisoriedade e a construção coletiva. Então, a continuidade diz respeito aos objetivos de aprendizagem que nem sempre são alcançados em datas pré-estabelecidas. A diversidade diz respeito à natureza heterogênea das turmas, os diferentes saberes, as intervenções diferenciadas para cada necessidade. A provisoriedade diz respeito à necessidade de reajustes previstos, de alteração de percurso quando assim se fizer necessário. E a construção coletiva diz respeito à concepção de que para educar um coletivo é necessário um coletivo de profissionais, apoio e cooperação. Níveis de planejamento. Temos 3: planejamento anual, planejamento contínuo e o planejamento de rotina. Então, o anual é aquele realizado coletivamente, onde eu defino objetivos e demais encaminhamentos curriculares para o ano. O planejamento contínuo é aquele que acontece ao longo do ano para qualificar a ação pedagógica. E o planejamento de rotina é aquele momento onde o educador irá escolher as ações mais específicas que envolvam principalmente a seleção e a distribuição no tempo previsto, naquelas propostas que considerem a melhor forma de abordar os objetos de conhecimento. Então, em todos os casos, é preciso garantir o caráter flexível, mas isso não quer dizer, isso não significa que o trabalho ele é realizado ao sabor do acaso. Trouxemos então um exemplo de rotina ajustada à turma, composta por crianças ainda não alfabetizadas, em sua minoria, da área de língua portuguesa, um trabalho para as primeiras semanas do bimestre. Então, o que seria extremamente importante? Primeiramente, desconsiderar as atividades que não visam o trabalho da alfabetização. Outro item importante, ler diariamente os diversos gêneros textuais para as crianças e oferecer propostas que propiciem novos desafios.
Vamos então agora pautar as atividades específicas de alfabetização inicial que auxiliam na aprendizagem da leitura e da escrita. Então, quando solicitamos que as crianças analisem coletivamente diferentes formas dos colegas escreverem palavras significativas para a turma, isso faz com que eles reflitam sobre o que estão escrevendo. Pedir também para analisarem as características do próprio nome ou do nome de pessoas conhecidas. Ajustar o que já sabem que está escrito com a própria escrita através de diferentes textos. Utilizar estratégias de antecipação, de inferência, de seleção e verificação. Utilizar todo o conhecimento e os recursos disponíveis para fazer o quê? As suposições sobre o que pode estar escrito e encontrar palavras em textos. Tomar decisões dos desafios colocados para essas situações, confiando na própria capacidade de fazer escolhas e de arriscar respostas. E considerar que o tempo de cada atividade é variável e depende do objetivo. É importante deixar claro para as crianças quais atividades serão desenvolvidas, para que servem e qual o objetivo de cada uma delas. Outro item pertinente é elaborar propostas que sejam atraentes e que engajem os estudantes. E para finalizarmos a nossa TPC, trouxemos então algumas concepções de educação do século XXI, que é a formação integral de nossas crianças, com muito menos conteúdo, estudantes protagonistas e atuantes, um ensino instigante, provocativo, significativo, com autonomia de escolha de aprendizagem, a valorização do erro visto como algo construtivo, em ambientes que sejam acolhedores, socioafetivos, sempre trabalhando o conhecimento prévio, valorizando o que essas crianças já trazem de bagagem e não se esquecendo do planejamento para ofertar um ensino de qualidade, sempre registrando e investigando o que pode ser melhorado. E ficamos por aqui, espero ter colaborado. Qualquer dúvida, entre no site Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra, lá você encontra várias temáticas importantes, ou pelo YouTube DERITS. Muito obrigada, excelente semana para todos. Tchau, tchau.